Plenárias está de volta. Destaques da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, mais 2 julgamentos do dia 7 de abril de 2011. Primeira medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4.509, relatoria da ministra Carmen Lúcia, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil versus Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, questionando a validade constitucional da emenda constitucional paraense número 47, de 30 de novembro de 2010, por prever o pagamento de parcela indenizatória por convocação extraordinária. Karina. Essa parcela indenizatória é o chamado 14º salário, ou então, antigamente, o que se chamava de jeton. Durante o recesso, é possível que a Assembleia Legislativa e mesmo o Congresso Nacional, há previsão na Constituição, que em casos extraordinários seja convocada uma sessão extraordinária para o comparecimento desses parlamentares. Com uma diferença, no caso da Constituição do Estado do Pará, haveria a previsão de pagamento dessa parcela, chamada parcela indenizatória, ou como divulgado na mídia, o 14º salário, a cada comparecimento extraordinário que esses parlamentares se dirigissem à Assembleia Legislativa. Para a OAB, a sessão da OAB Federal, que propôs a ação direta de inconstitucionalidade, isso aviltaria o princípio da moralidade administrativa em relação a esses pagamentos. Daí buscar uma medida cautelar, uma liminar em sede de medida cautelar nessa ADI, para ser no próximo recesso, em julho, não é, haja esse tipo de pagamento na eventualidade de os parlamentares serem convocados extraordinariamente. Para a relatora, o texto não deixa dúvidas, pelo menos em uma primeira análise no âmbito de uma medida cautelar. Vamos rever. Esta remissão, portanto, expressa do artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Brasileira ao artigo 57, parágrafo 7º, estendendo aos deputados estaduais a proibição de percepção de qualquer parcela indenizatória extraordinária, é expressa, taxativa e não admite muitas interpretações. Os termos da proibição, fixada pela Constituição, e sua imposição também aos deputados estaduais, faz com que a parte final do parágrafo 9º do artigo 99, alterado pela Constituição, pela emenda constitucional paraense número 47, conduz à conclusão, pelo menos neste exame inicial de contrariedade, impedindo a aplicação dessa nova regra constitucional estadual, o que leva, a meu ver, à sua suspensão cautelar pelo plenário deste Supremo. Em que pese a evidente relação entre objetos de outras ações, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade 45 de 77, de que é relator o ministro Dias Toffoli, questionando a validade constitucional do artigo 2º da emenda constitucional 19, ainda assim, como não há suspensão, vale aqui o que se pôs exatamente nos termos antes mencionados. Por tudo isso, senhor presidente, eu estou julgando nesta medida cautelar, no sentido de deferir a medida cautelar requerida para suspender a eficácia da emenda constitucional 47, de 30 de novembro de 2010, à Constituição do Estado do Pará. Como bem disse a Karina, portanto, trata-se de voto referente a uma medida liminar em sede de medida cautelar. Portanto, uma decisão que, posteriormente, tem de voltar a plenário para julgamento do mérito. Vamos ver como foram os votos dos outros ministros presentes naquela sessão plenária, acompanhando ou não o voto da ministra Carmen Lúcia. Vamos ver agora. Exatamente na mesma linha de pensamento da ministra Carmen Lúcia, senhor presidente, eu verifiquei e anotei aqui que a plausibilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que a emenda 47 de 2010, que alterou o artigo 99, parágrafo 9º da Constituição do Estado do Pará, ela é manifestamente inconstitucional por ofender a limitação imposta pela Constituição Federal no que tange ao percebimento de parcelas indenizatórias por parte dos deputados estaduais quando há convocação extraordinária. Além do dispositivo já mencionado pela ministra Carmen Lúcia, artigo 27, parágrafo 7 da Constituição Federal, eu me permitiria também invocar o artigo 25, no que
concerne ao princípio de que os Estados devem se organizar e as suas constituições e leis adotarem os princípios da Constituição. E um dos princípios basilares da nossa Constituição é a obediência quando há previsão expressa da simetria explícita, que é exatamente o que ocorre nesse caso. Eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia. Como vota o ministro Dias Toffoli? De acordo com o relator. Como vota o ministro Lewandowski? Eu também, senhor presidente, me coloco de acordo com a eminente relatora, mas gostaria também de me associar ao ilustre ministro Fux nos cumprimentos dirigidos à Ordem dos Advogados do Brasil, tem primado pela defesa dos princípios republicanos, notadamente sob a proficiente direção do nobre presidente Ophir Cavalcante Júnior. Como vota o ministro Joaquim Barbosa? Com a relatora, senhor presidente. Como relator, como vota o ministro Marco Aurélio? Presidente, disse-o bem o legitimado universal Paradim, e colho a expressão da própria peça primeira desta DIN, que, no caso, o preceito da Constituição Estadual conflita com o parágrafo 2º do artigo 27 da Carta da República, no que revela que o subsídio dos deputados estaduais será fixado, e aí se tem a percentagem, observado o disposto no artigo 57, parágrafo 7º da própria Carta Maior. E aí esse parágrafo ele é categórico, no que, em alteração, inclusive, decorrente de emenda, veio a dispor que não há a remuneração suplementar pela convocação extraordinária. Acompanho a relatora, portanto, deferindo a medida cauteladora. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, no caso, estão em jogo um princípio, ou da moralidade, e uma regra, aquela que se acha inscrita no parágrafo 7º do artigo 57 e a cuja observância se submetem os Estados-membros por efeito do que explicitamente prescreve o parágrafo 2º do artigo 27. Ainda que se cuide de um juízo meramente de delibação, a mim me parece que resulta evidente a situação de incompatibilidade vertical da emenda local à Constituição do Estado do Pará, se analisada em face da regra constante do parágrafo 7º do artigo 57, combinado com o parágrafo 2º do artigo 27, ambos da Constituição da República, e também em desarmonia com o princípio da moralidade. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Acolho todos os fundamentos aqui lançados a partir de Sua Excelência e agora no brilhante voto do ministro Celso de Mello. Medida cautelar, portanto, concedida por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, agora houve uma outra medida cautelar, no caso, na ação direta de inconstitucionalidade 4.565, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Carlos, nesse caso, os ministros também, por votação unânime, deferiram a medida cautelar, salvo quanto à modulação de efeitos, que eles deferiram essa cautelar com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, vencido apenas o ministro Marco Aurélio em relação a essa modulação. No caso, a lei do Estado, agora do Piauí, previa que a entrada de mercadorias de outros estados da federação teria uma tributação de ICMS logo na entrada desses produtos, o que afetaria, de acordo também com a OAB, a seção federal, né, o legitimado da OAB federal, aviltaria também, de uma certa forma, o princípio da isonomia no que tange ao tratamento em relação aos demais entes da federação, gerando até mesmo, como foi dito no próprio plenário, uma guerra fiscal interna. Então, nesse caso, os ministros entenderam que a lei do Piauí,
quando cria esse tratamento diferenciado, ela fere o princípio da isonomia e considerou, então, portanto, a medida cautelar deferida por votação unânime, salvo o ministro Marco Aurélio, em relação à modulação de efeitos. Sessão plenária do dia 7 de abril de 2011. Por aqui vai ficando a edição de hoje de plenárias. Encontro marcado na próxima semana? Na próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia nessa nossa estreia do Plenárias aqui na TV Justiça. E continue sempre conosco, você já sabe, na TV Justiça.